Nessa aula, você vai aprender como utilizar preferências do usuário. A ideia é você começar a salvar dados direto no aparelho, no celular do usuário. Então aqui eu criei um app bem simples e a ideia desse app é salvar informações direto dentro do aparelho do usuário. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, no Digite Seu Nome, eu vou colocar Jamilton e vou pressionar o salvar. Perceba que já aparece Olá Jamilton, mas eu posso fechar esse app, eu encerrei o app, eu volto nesse app novamente e quando eu volto, ele continua Olá Jamilton. Por quê? Porque o Jamilton, esse dado ficou salvo dentro do celular do usuário, dentro do aparelho do usuário. Então, por mais que o usuário feche o app, esses dados ainda ficarão salvos. Mais adiante no nosso curso, em apps maiores, armazenar dados simples como esse, direto no dispositivo do usuário, pode ser bem interessante. E nós vamos precisar salvar dados direto no aparelho do usuário. Ainda nessa sessão, você vai aprender como utilizar um banco de dados, que é mais interessante quando você trabalha com uma quantidade grande de dados. Nesse caso, nós queremos apenas salvar o nome. Então, nós podemos utilizar preferências do usuário, que nós também chamamos de Shared Preferences. Então, nós vamos começar a criar esse app. E a ideia é que o usuário, então, digite o nome, salve e fique salvo esse dado direto no aparelho do usuário. Vamos, então, começar montando essa interface. Para isso, você vai criar um projeto chamado Preferências do Usuário. Com o projeto criado, nós vamos apagar aqui o nosso Hello World. Esse projeto é um projeto simples, nós não iremos utilizar nenhum template, é um projeto como nós já criamos em outras aulas. Aqui em Preferências, eu vou começar adicionando um texto, nós vamos colocar aqui um Text View, eu vou colocar o texto qual o seu nome e em seguida vou colocar o tamanho 30 e eu posso apenas clicar em cima e centralizar aqui qual o seu nome. Nós vamos utilizar também um Text Input Layout. Nós vamos então arrastar e colocar aqui embaixo. Feito isso, ele vai demorar um pouquinho para fazer o carregamento, pois ele tem que colocar algumas informações no Gradle. Perfeito. Feito isso, nós já temos agora o nosso Text Input Layout. Eu posso clicar aqui no qual seu nome e utilizar o Infer Constraints. Aqui no nosso Text Input Layout, eu posso clicar em cima dele e alterar aqui o Layout Width para Match Constraints. Eu posso colocar um espaçamento aqui de 16 aqui nas laterais. Feito isso, eu vou clicar agora dentro do Text Input Edit Text e eu vou configurar o atributo hint. Para isso eu posso pesquisar hint e eu vou escrever digite o seu nome. Apenas lembrando que essas informações você pode digitar utilizando o arquivo strings, que eu já mostrei em outras aulas. Nós vamos então colocar aqui digite seu nome. Em seguida, eu preciso também de um botão. Eu vou colocar esse botão um pouco mais abaixo aqui. Vou alterar o text para salvar e vou centralizar de novo esse botão e vou utilizar também o Infer Constraints. Feito isso, eu posso colocar um espaçamento superior de 8 para ficar bem mais próximo aqui do nosso Text Input Layout. E em seguida, eu preciso de mais um Text View logo aqui abaixo do salvar. Esse Text View, eu vou escrever Olá, usuário não definido, vou centralizar, posso também colocar o texto um pouco maior, vou colocar aqui 18, vou centralizar e em seguida eu posso também utilizar o Infer Constraints. Então centralizei, vou utilizar agora o Infer Constraints e aqui no Layout Width eu vou colocar Match Constraints. Feito isso, ele vai então ocupar todo esse espaçamento, aqui nos espaços laterais eu vou colocar 16 nos dois lados, e agora sim, nós temos o nosso Olá usuário. Eu vou agora precisar definir IDs, então vou selecionar o nosso Text Input Edit Text. Nesse caso, eu posso colocar um edit, pois basicamente é um edit text, eu vou colocar edit nome. Eu vou clicar aqui no botão salvar e vou colocar button salvar. Em seguida, eu vou pressionar aqui o yes e vou clicar agora em cima do nosso text view e vou colocar text resultado. Com isso, eu já coloquei os IDs em todos eles e agora sim eu posso ir aqui para o nosso main activity e começar a criar os atributos. Eu vou precisar de um primeiro, que é um tipo botão, eu vou colocar button salvar. Eu vou precisar de mais um, nesse caso ele é do tipo text input edit text e eu posso colocar edit
Nome, eu vou criar mais um atributo, nesse caso vai ser um text view, que é para o nosso texto resultado, e eu vou colocar aqui text resultado. Em seguida, eu vou utilizar o FindViewById para esses três componentes. E ao fazer isso para os nossos três componentes, botão salvar, edit nome e text resultado, eu posso agora utilizar o botão salvar, .setOnClickListener, e eu vou instanciar aqui new onClickListener. Feito isso, eu já tenho agora o evento de onClick. O que nós vamos fazer aqui? Nós precisamos agora utilizar uma classe para salvar nas preferências do usuário. Então, nós vamos utilizar uma classe chamada SharedPreferences. Ao utilizar essa classe, nós iremos conseguir salvar dados direto no aparelho do usuário. Basicamente, essa classe ela cria um arquivo XML, e dentro desse arquivo XML, nós conseguimos salvar as nossas informações, salvar os nossos dados. Então, esse Shared Preferences é um arquivo, ele não é um banco de dados, que nós vamos também aprender no curso. Então, dentro desse arquivo, nós conseguimos salvar os dados que nós queremos. Normalmente, o Shared Preferences é utilizado para salvar pequenos dados, como, por exemplo, imagine que você tem dentro do seu app um processo de autenticação do usuário. O usuário pode, por exemplo, escolher uma cor para o app. Ele pode também definir algumas configurações do app. Nós poderíamos, por exemplo, salvar informações básicas da pessoa, como nome, sobrenome, e toda vez que nós precisássemos dessas configurações de cores ou informações do usuário, ficaria muito mais fácil de achar direto no dispositivo do usuário. Durante o nosso curso inteiro, nós vamos utilizar bastante Shared Preferences para salvar pequenas informações do usuário dentro dos nossos apps maiores. Então aqui, eu posso colocar apenas Preferences, eu vou criar então esse objeto, e para recuperar o objeto que nos permite acessar as preferências do usuário, nós vamos utilizar o método getSharedPreferences. Esse método, ele recebe basicamente dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o string name, que é o nome do arquivo que nós queremos criar, e o segundo parâmetro é o mode, que é o modo de gravação que você vai fazer. Então aqui no string name, nós podemos passar um nome qualquer. Nesse caso, eu recomendo que nós utilizemos uma constante. Eu posso então escrever aqui private, eu vou escrever final, vou escrever string, e no caso de constantes, é recomendado que você escreva elas em letra maiúscula. Então, vou escrever aqui arquivo preferência, e em seguida eu vou associar o valor arquivo preferência. Então, a constante, como o nome já diz, ela permite que você crie valores que não mudam, que são constantes. Por isso, nós estamos utilizando aqui o final. Ao definir como final, esse arquivo preferência não pode ser mudado. Se você tentar mudar o arquivo preferência, associar um outro valor, como nós podemos fazer com variáveis, não vai ser possível, você vai ter um erro e não consegue fazer a alteração. Nós podemos também utilizar aqui o static. Ao colocar o static, nós definimos que esse atributo ele sempre vai ser o mesmo, independente da instância. Então, supondo que você crie uma classe. Se você definir um atributo desse como estático, toda vez que você instanciar a classe dentro do seu aplicativo, esse valor sempre vai ser o mesmo para ambas as instâncias. Quando nós colocamos static final, nós criamos um atributo que o seu valor sempre vai ser o mesmo, independente de quantas instâncias, de quantas vezes você instancia a sua classe, o valor em todas elas vai ser o mesmo. E quando nós utilizamos o final, nós definimos que esse valor é imutável. Então, se você utiliza apenas o static, quer dizer que o valor desse arquivo de preferência vai ser sempre o mesmo, independente das instâncias que você está criando. Você pode instanciar, por exemplo, 2 ou 3 vezes a mesma classe e o valor vai ser sempre o mesmo para todas elas. Imagine uma classe que você precise controlar um saldo de banco. Você quer que esse saldo seja sempre o mesmo em todos os lugares. Você pode então definir o saldo como estático. Você consegue mudar o saldo, mas em todas as instâncias o valor do saldo vai ser o mesmo. Então nós vamos colocar nesse caso static
para definir que o valor vai ser o mesmo em todas as instâncias, e nós vamos colocar final para definir que nós não queremos que seja possível alterar o nome desse arquivo. Então, essa constante, o valor dela, arquivo preferência, não vai ser alterado. Por quê? Porque esse arquivo é importante para que nós possamos salvar os dados. Então, você precisa, tanto na hora de salvar quanto na hora de recuperar, utilizar o mesmo nome de arquivo. Agora sim, nós podemos descer um pouco mais. Aqui em Get Shared Preferences, o primeiro parâmetro é o nome que nós queremos dar para o nosso arquivo. Eu posso então colocar aqui arquivo preferência, que é a nossa constante. E como segundo parâmetro, nós temos alguns modos. Nesse caso, eu vou colocar aqui o 0 para definir que nós queremos utilizar o modo privado. O que quer dizer esse modo privado ao colocar aqui o mode 0? Quer dizer que só o nosso aplicativo é que vai conseguir salvar e ler esse arquivo, que é exatamente o que nós queremos. Feito isso, nós já temos o nosso objeto Preferences. Nós podemos utilizar agora o Preferences.edit. E ao utilizar o método edit, nós teremos como retorno um objeto, e esse objeto é que nós conseguiremos fazer a edição. Esse objeto ele é do tipo editor. Para isso, nós vamos utilizar sharedpreferences.editor. E nós podemos colocar o nome também de editor. Feito isso, o nosso preference.edit vai retornar um objeto, e esse objeto é do tipo editor. E é com esse objeto editor que nós conseguiremos editar o nosso arquivo de preferências. Primeira coisa que nós precisamos fazer antes é validar o nome, pois se o usuário não digitar nada, nós não queremos salvar. Nós vamos então utilizar aqui um if. Dentro desse if, nós vamos utilizar o edit nome, ponto. Nós vamos utilizar o getText para recuperar o texto. Você deve se recordar que nós precisamos também converter para string, pois aí sim nós podemos utilizar o nome. E então, nós vamos utilizar o ponto equals. E vamos colocar aqui aspas duplas. Vamos abrir e fechar. Então, nós queremos verificar se o que o usuário digitou utilizando o edit nome for igual a vazio, nós queremos exibir uma mensagem para o usuário, que nesse caso eu vou utilizar um toast.makeText, eu vou passar aqui o contexto que é o getApplicationContext, eu vou colocar uma mensagem, preencha o nome, eu vou utilizar aqui o toast.lengthlong. Em seguida, ao final, eu vou colocar o ponto show para exibir o nosso toast. Feito isso, eu vou então exibir uma mensagem para o usuário caso o nome esteja vazio, e se não, eu vou utilizar um else, eu posso então salvar os dados. E para salvar os dados, eu posso criar aqui uma string e chamar de nome, recebe. Eu vou utilizar basicamente esse mesmo trecho de código. Você já viu como recuperar um nome, utilizando aqui o toString. E agora eu já tenho o nome, eu posso salvar esses dados. Eu vou utilizar agora sim o editor.putString. E utilizando esse método putString, eu posso definir como primeiro parâmetro uma chave, que é um identificador desse dado. Eu quero salvar, nesse caso, o nome. Eu vou colocar então aqui o nome e como segundo parâmetro eu vou definir o valor. Eu poderia utilizar várias chaves, por exemplo, sobrenome, caso eu quisesse salvar o sobrenome. Eu poderia salvar, por exemplo, uma cor de configuração do usuário e assim por diante. Eu posso criar várias chaves. Eu poderia não salvar apenas o nome, eu poderia colocar vários outros valores. Eu poderia duplicar e, por exemplo, salvar o nome e a cor de configuração do usuário e assim por diante. Então, você pode ir salvando vários valores. Mas para você realmente salvar, nós vamos utilizar o editor.commit. Esse commit, ele basicamente salva os dados para nós. Então, até aqui, você poderia configurar várias chaves e só quando você utilizar o commit é que realmente o dado vai ser salvo. Nesse caso, ele já foi salvo corretamente, mas nós precisamos exibir aqui dentro do nosso text resultado. Então, eu vou utilizar aqui o text resultado.setText. Eu vou colocar um olá e vou concatenar com o nosso nome. Eu posso colocar apenas nome. Feito isso, eu já vou automaticamente salvar os dados. Vamos então executar o app. E com o app executado, eu posso escrever agora Marcelo Almeida e em seguida eu vou pressionar o botão salvar. Já aparece olá, Marcelo Almeida. Então lembre desse nome. Agora, se nós fecharmos o nosso app, eu vou abrir de novo, eu vou escrever aqui preferências
E no meu caso, eu tenho 2 preferências. Eu vou clicar no primeiro, que é o que nós acabamos de criar. E perceba que não acontece nada, ele não exibe o nome do usuário, justamente porque, por enquanto, nós apenas salvamos os dados. Aqui no OnClick, ele apenas utiliza o preferências para salvar. Logo aqui abaixo, onde nós temos uma chave e um parênteses e um ponto e vírgula, agora sim nós vamos recuperar o que foi salvo. E para recuperar os dados salvos, nós vamos precisar desse objeto preferências. Então você pode marcar essa linha inteira, aqui com o arquivo preferência, o molde, você pode copiar essa linha inteira e aqui embaixo nós podemos apenas colar. Basicamente é a mesma linha. Nós não precisaríamos repetir. Mais adiante, você vai ver como criar um arquivo de preferências bem mais interessante, sem que você tenha que repetir essa mesma linha de código. Por enquanto, não se preocupe, nós vamos fazer essa repetição. Eu preciso também validar se nós temos o nome preferências. Para isso, eu vou utilizar um if, e dentro desse if, eu vou utilizar o objeto preferences.contains. E aqui eu posso escrever a chave que eu quero ver se realmente existe. Eu vou colocar aqui o nome. Então, preferences, ele basicamente é um arquivo XML e dentro desse arquivo XML, ele vai tendo as chaves com os valores que você foi adicionando. Nesse caso, eu posso utilizar o preferences.contains para verificar se realmente ele contém essa chave. Caso nós tenhamos essa chave, nós vamos então aqui dentro recuperá-la. Se não, eu vou colocar um else e vou colocar o text resultado como olá, usuário não definido. Então, se nós tivermos o nome, nós vamos exibir. Se não, ele vai exibir olá, usuário não definido. E para exibir o nome é muito simples. Nós vamos utilizar o string, nós vamos colocar aqui nome, recebe, eu vou utilizar o próprio objeto preferences, e eu vou colocar o ponto getString. Perceba que nesse caso eu não estou utilizando o editor. Esse editor nós vamos utilizar apenas para editar o arquivo. Para recuperar, eu utilizo preferences.getString. E dentro do método getString, eu passo 2 parâmetros. O primeiro é a chave, é o nome que nós já definimos como chave, e o segundo parâmetro é um valor default, caso nós não consigamos recuperar o nome. Então, caso não tenha esse nome, você pode colocar aqui um valor default, que nesse caso pode ser a mesma mensagem, usuário não definido. E em seguida, eu vou utilizar o text resultado, .setText, eu vou colocar o olá e vou concatenar com o nosso nome, que nós acabamos de recuperar. Caso não seja possível recuperar o nome, ele vai exibir usuário não definido. Agora sim, vamos executar o app. E com o app executado, agora você já consegue visualizar o Marcelo Almeida. Então, nós já havíamos realmente salvado. O problema é que nós não estávamos exibindo. Então, aqui no Digite Seu Nome, eu vou colocar agora o meu nome, Jamilton. Vou pressionar o salvar, já aparece o Olá Jamilton. Se eu fechar esse app e abrir novamente, eu vou pesquisar aqui preferências, vou abrir o primeiro projeto, que é esse que nós estamos trabalhando, e já aparece automaticamente Olá Jamilton. Nessa aula, você viu que é um processo bem fácil salvar informações direto nas preferências do usuário. Esse conhecimento é importante, pois mais adiante nós vamos criar alguns apps maiores e que nós vamos utilizar esse conhecimento para salvar algumas pequenas informações do usuário. Até a nossa próxima aula!